do 6º ano, né? Retornando aqui para mais uma videoaula, hoje é a 20ª, né? Como vocês já viram aí. E nós vamos continuar com o conteúdo sobre o Império da Mesopotâmia, né? Que nós estamos estudando as sociedades antigas do Oriente. Então, nós já falamos sobre os sumérios. Aí, na aula passada, vocês viram um documento, né, sobre um estandarte, né, na cidade de Ur. E aí, hoje, vocês vão pegar o livro de vocês, aí na página 73, e aí nós vamos estudar os outros impérios, né, os impérios que surgiram na Mesopotâmia. Então, botei os impérios mesopotâmicos. E aí tá, os impérios da Mesopotâmia, é a mesma coisa. Então, o que é império, né? Império, todo mundo sabe que é um momento, um período vivido, né, por civilizações antigas, e que esse período justamente tinha uma pessoa que governava, que era chamado de imperador. Então, nós vamos estudar agora nessa questão desses impérios. E aí o primeiro, a gente já falou do primeiro, não é? Que foi os sumérios, que inventaram a escrita cuneiforme. E aí depois aqui já nós vamos estudar outros povos que viveram naquela mesma região. Viu? E aí nós vamos estudar o que sobre esses povos? E que povos são esses? Que impérios são esses? Nós vamos estudar o Império Acádio, o Império Assírio, o Império Babilônico e o Novo Império Babilônico, que são 2 impérios babilônicos. Não é? O babilônico ele vai ser tomado pelos assírios e depois os babilônicos, eles voltam de novo a um poder, a ter um novo império, a governar de novo. Então, hoje, o que é que nós vamos falar hoje, né, nessa aula? Então, nós vamos falar das diversas cidades que surgiram com esses impérios, né, que surgiram nessa região. Então, vamos ver aqui, vocês vão abrir o livro de vocês, aí na página 73, para vocês acompanharem a aula, tá bom? Então, vamos ver aqui. Já abriram? Então, vamos lá. Nós vamos ler e debater, tá bom? Eu vou explicar para vocês essa página todinha e, se Deus quiser, nós vamos começar lá nos outros impérios. Então, primeiro, né, essas cidades, elas tinham, digamos assim, elas se estabeleciam entre acordos comerciais, né? E esses acordos comerciais, eles eram feitos através de trocas. Além desses acordos comerciais, eles tinham acordos políticos, tinham alianças temporárias. E, à medida que elas iam crescendo economicamente, ia surgindo nela disputa, né, por terras. E por rotas comerciais, aí é bem claro. Então, desse modo, uma das maneiras de dominar, né, ou de conquistar essas rotas comerciais e essas terras, pessoal, sabe o que era? Como era que eles faziam isso? Através da guerra. Era a guerra entre esses impérios, né? Essas cidades, aliás. Então, era chamada guerra de conquista. E essas guerras, elas, né, à medida que o tempo vai passando, né, foi passando, elas vão se tornando muito frequentes, essas guerras. Então, assim é que surgem esses impérios nessas regiões. E aí, começando pelo Império Acádio. O Império Acádio, ele é de 2350 a.C., foi por volta disso aí que ele surgiu. Ele tornou-se o império que governou o centro-sul da Mesopotâmia. Conhecido como Império Acádio, ele dominou a região, né, dessa data aí até 2150 a.C., quer dizer, 2350 a 2150 a.C. Os acádios, eles adotaram uma escrita que foi chamada cuneiforme, e ela incorporava a essa escrita práticas da civilização suméria, que vocês estudaram na aula passada. E o desenvolvimento de tudo isso, eles vão se desenvolvendo, e aí surge o que eles dão o nome de cultura prática sumeriana. E essa cultura, ela aprimora, né, várias coisas, e uma dessas coisas é a questão da astronomia. Eles desenvolveram um calendário que foi chamado de calendário lunar. Então, o calendário dele, né, do pessoal
dos acádicos era parecido com o nosso calendário. Tinha 12 meses. O ano era dividido em 12 meses. E como foi que eles criaram esse calendário? Né? Já pensou naquela época, nós estamos falando aqui antes de Cristo, do ano, né? Eles deixaram de existir no ano 2150 a.C. Então, 350 a 150 anos antes de Cristo, eles dominaram. Então, pessoal, naquela época era muito difícil. Então, eles prestaram atenção às fases da Lua. E aí, através das fases da Lua, que eles foram estudando, eles observando, né, a questão da fase lunar, crescente, minguante, lua cheia, lua nova, eles criaram esse calendário. Então, vamos ver aqui. Cada mês era dividido, pessoal, em semanas. E cada semana tinha 7 dias. Então, aqui fala que essa forma de organizar o tempo é familiar para nós. Ele ainda faz uma pergunta. Essa maneira aí, né, que os acádicos, eles organizaram o tempo, tem a ver? Você conhece um calendário parecido com o deles? Sim, o nosso brasileiro, não é? O nosso calendário brasileiro, o ano é dividido em 12 meses, como vocês sabem. A semana tem 7 dias, né? Então, a semana, vou botar aqui, 7 dias forma a semana. E um mês é formado por 4 semanas, ok? Então, 12 meses no ano, 7 dias na semana e cada semana, né, cada mês tem 4 semanas. É parecido com o nosso. Então, não tem nada estranho para nós, porque o nosso, não acho que foi baseado no dele. Então, vamos ver aqui. Depois desse império aí, o acádio, vem o babilônico. O babilônico, ele surge em 1900 a.C., né, e vai até deixa eu ver qual é a data que ele termina. Já no século XVI, aqui diz que ele terminou, o babilônico. Então, vamos ver aqui, vamos estudar bem aqui direitinho como foi que esse império, ele se desenvolveu, né, lá nessa parte da Mesopotâmia. Então, vamos ver aqui. A cidade de Babilônia tornou-se sede de um grande império. O primeiro babilônico, né? O primeiro, aliás, Império Babilônico. Seu maior desenvolvimento ocorreu durante um governo que era chamado Hammurabi. Esse Hammurabi, ele viveu de 1792 a 1750 a.C. Esse rei, né, babilônico, ele conquistou vários territórios e unificou quase toda a Mesopotâmia, unificou. Então, vamos ver aqui. Aqui diz que ele organizou um conjunto de leis que foi o mais completo da antiguidade. E esse conjunto de leis, ele ficou conhecido como Código de Hammurabi. Né? Essa questão de leis é muito comum também aqui no Brasil. E a gente tá estudando agora em história que isso foi criado antes de Cristo, essas leis. Né? E ele cria um código. Código de lei. O que é isso, né? Código de lei. Porque era numerado os códigos. Era numerado. E aí, todo mundo tinha que seguir essas leis. Então, leis, pessoal, todo mundo sabe que são regras para a vida. Né? São regras para se viver bem. Em sociedade e na família. Não existe uma sociedade, pessoal, sem leis. E Hammurabi criou esse código de leis. Aí nós vamos ver por que isso é necessário. Então, esse código, ele diz bem claro que as relações pessoais, familiares, a relação de uma pessoa com uma empresa, né, com seu trabalho, tinha que ter uma boa relação também nas trocas comerciais. E aí, em crimes, tem que ter lei. Senão o povo ia sair matando em roubos. Né? E ele criou justamente para reduzir os crimes e os roubos que existiam, né, nessa região da Babilônia. Então, nós vamos ver aqui que, após a morte dele, de Hammurabi, seus sucessores tiveram dificuldade em manter a unidade do império. No início do século XVI a.C., a Babilônia
ela foi a capital do império e ela foi conquistada por povos que vieram lá da Ásia Menor, viu? E esse Código de Hammurabi, pessoal, naquela época ele era muito rígido, o Código de Hammurabi. Porque quando uma lei, a gente sabe que quando uma lei ela penaliza o cidadão com atos piores do que o que ele fez, por exemplo, a gente acha a pena de morte, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro, meu Deus, nos Estados Unidos tem a pena de morte. No Brasil não temos a pena de morte. Né? O Rio de Janeiro, claro, faz parte do Brasil. Então, para nós, tem muita gente aqui, tem muitos brasileiros que é a favor da pena de morte. Ele acha, as maiorias acham, quem é a favor, que ia diminuir o número de crimes no Brasil. O pessoal tinha até medo de morrer. Né? E então, eles acham que isso ia fazer com que essas pessoas não cometessem mais crime. E Hammurabi, o código dele era parecido assim com essa pena de morte. Viu? Era muito rígido. E depois vocês, né, pesquisem aí na internet quais são os códigos dele. E aí, tem livro que diz, era aquele código que era olho por olho e dente por dente. Tem gente que resume o termo, o historiador tem esses termos dele, essas leis dele, em olho por olho e dente por dente. Porque se você cometesse um crime, você era obrigado também a sofrer aquele crime. Viu, pessoal? Por isso que é olho por olho, dente por dente. Você era penalizado. Se você quebrasse o braço de alguém, você ia ter seu braço quebrado. Se você matasse alguém, você não ia morrer, mas alguém que você amasse muito ia pagar pelo seu crime. Fosse um pai, a esposa, um filho, a mãe, se você não tivesse, né, não fosse casado. Então, era muito duro. E aí, as pessoas daquela época tinham medo de cometer crimes. Viu? Então, esse código é parecido com ele. Esse código de Hammurabi era muito rígido. Então, depois vocês pesquisem mais aí. E aí, vocês, né, ficam por dentro de cada lei desse código de Hammurabi. Porque a gente não pode discutir aqui na aula todos eles não, senão ia passar a tarde dando só aula de história sobre esse código de Hammurabi. Então, vamos ver aqui. Depois desse império babilônico, aí vem o império assírio, né, o império assírio. Então, até aqui, o que a gente vê que é comum entre eles, esses impérios da Mesopotâmia, é o quê? As guerras de conquista. Né? A maioria deles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, não é? E aí, a guerra é comum, se é guerra de conquista, todos esses impérios, eles guerreavam. Então, vamos estudar aqui o Império Assírio. Então, enquanto o Império Babilônico ele se fragmentava, outro império se fortalecia no norte da Mesopotâmia, que era o Império Assírio. Então, vamos ver aqui. Partindo da cidade-estado de Assur, onde viviam os assírios, né? Onde vivia todo esse Império Babilônico, os assírios eles começaram a expandir seus domínios por toda a Mesopotâmia. E no século IX a.C., esses domínios eles vão se estendendo até o Egito e o Golfo Pérsico. A enorme extensão do Império Assírio, a gente vê, pessoal, que esse império ele apresenta grandes problemas para os reis. Por quê? Devido a ele ser muito extenso. Né? Tem um mapa aí da Mesopotâmia, que significa, né, terra entre rios, como vocês podem ver. E aí o que acontece? Fica difícil de dominar uma extensão tão grande de terra e com a população, né, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. E não é fácil, até com a mesma cultura, com os mesmos hábitos, é difícil de governar. Então, os reis, eles têm um grande problema, que é a dificuldade por o território ser extenso. E aí, eles não conseguem controlar as revoltas. Que essas revoltas, elas vão se expandindo, né? E, além delas se explodirem e se expandirem, né? Explodir é quando elas começam a ganhar força em outras regiões. O que acontece? No final do século VII a.C., as cidades assírias, elas são novamente conquistadas por povos babilônicos. E esse império, né, ele é totalmente dominado.
E aí aparece um novo império babilônico, que foi isso aí que eu falei para vocês, que depois de muitos anos o império volta né, a ser governado por esses povos de origem babilônica. Então vamos ver aqui. Que povos eram esses? Os caldeus. Povos de origem semita, que habitavam a região da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Você está vendo aí no mapa onde é que eles ficavam. Tem um mapa aí, você tenta localizar em seu livro. Então, eles lideram a liberdade da Babilônia, né? E aí, esse domínio assírio, ele é assumido. Eles assumem esse domínio, eles têm o domínio desse governo, aliás, e começam a governar a cidade. Então, aqui diz que nascia um novo império, que é chamado Caldeu, o segundo império babilônico. O rei de maior destaque nesse período é Nabucodonosor, né? Nabucodonosor II. Né? No Antigo Testamento diz que ele desafiou, né, as leis de Deus, Nabucodonosor, e ele passa vários dias de sua vida, ele se perde, né, numa montanha, e ele diz que só existia Deus, né, no universo, se Deus fizesse ele comer capim. E aí o que acontece? Nabucodonosor, a história conta que ele, né, a história que conta, mas levando para a parte religiosa, diz que ele passou por esse momento de comer capim, ele foi perdido e escapou comendo capim, porque o alimento acabou a água, e o alimento que ele achou foi o capim. Aí, pro lado religioso, foi devido ao desafio, né, que ele teve com Deus. Depois vocês vão ver essa história no Antigo Testamento. Então, aqui diz que Nabucodonosor, durante esse governo, toda vez que eu estudo história, eu lembro dessa passagem. Ele atinge sua máxima extensão na terra da Babilônia. Ele torna-se a Babilônia se torna um importante centro comercial, não é? E por onde passam caravanas de mercadores que vão né, que se dirigem do sul ao norte do Oriente. Então, o novo Império Babilônico, ele teve curta duração. Então, Nabucodonosor, ele morre, né? E sua disputa, e a disputa pelo trono de lá do Império Babilônico, enfraquece o poder. Então, quando enfraquece o poder, quem vai dominar é os persas, outros povos que surgem lá. E aí a gente vai estudar que nesse império, a partir da próxima aula, como era a vida nesse império, de que eles viviam, né, a base de tudo era a agricultura. Vocês já vão ver aí no outro mapa a origem dos produtos adquiridos por eles né, e como essa população, né, nós vamos estudar a questão alimentar dele, a questão econômica, a cultura do povo que viveram nessa região chamada Mesopotâmia, tá bom, pessoal? Então, por hoje fica aqui, e aí na próxima aula eu vou concluir esse império, a religião, os deuses deles, né? Nós vamos estudar, nós vamos fazer uma conclusão de todo esse império e aí depois, né, que vem as questões para vocês responderem, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.